Fala, gente, tudo bem? Então, mais uma vez aqui no nosso Guararapes Vetcast e hoje um dia muito especial. Vamos falar sobre ortopedia veterinária. Estamos aqui hoje com o professor Fernando Ibanez, com o Marcelo da Lince Vet, Dr. Vitor e eu. Vamos fazer um bate-papo bacana sobre ortopedia, tirando algumas dúvidas, fazendo realmente um link com o que foi, o que é ortopedia hoje. Então você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá no Orkut, no YouTube, em qualquer lugar que você nos achar, bota teu like, deixa teu sinal de joinha, sinal de fumaça, o que for, nos marca, compartilha, deixa a tua dúvida e nos segue. Isso é importante, tá bom? Então, muito bom dia a vocês, é um prazer imenso, imenso mesmo tê-los aqui hoje. A Guararapes Vet Center agradece demais a disponibilidade, porque eu sei que lhe tirar de São Paulo não é uma coisa fácil. Mas para vir para Fortaleza. Mas Fortaleza tudo bem, né? Mas imagino que deva ser uma rotina frenética entre atendimentos, aulas, cirurgias e tudo isso. Eu só tenho a agradecer ao Marcelo, um parceiro que a cada dia que passa está mais próximo da gente, com produtos de qualidade, produtos ligados à área da ortopedia. Muito obrigado, Marcelo. Bom estar aqui. Bom dia, pessoal. E aí, professor? Conte mais. Como é que tá aqui em Fortaleza? O que é que tá achando? Quente. Quente? Eu não sei porque todo mundo diz isso. Essa terra é quente. Nada, vai tá gostoso. Ar-condicionado é um item de sobrevivência. Aqui de sobrevivência, né? Não, só na pior que uma terrinha um pouquinho mais pra esquerda que o Uber para de rodar meio-dia porque o ar-condicionado tá descendo. Meu Deus. Imaginem aí. Vamos falar. É uma terra de gente muito querida, né? O povo é animado, é alegre. É sempre bom vir para cá. Não é a primeira vez que eu venho. É muito bom, estou contente de estar aqui. Que bom, que bom. E a gente queria realmente falar sobre ortopedia, queria falar sobre essas tendências e dessa evolução. E eu queria, professor, que realmente a gente começasse contigo explanando a tua evolução dentro da ortopedia, puxando assim o que foi o teu começo, o que é hoje, né, até a questão dos produtos, enfim. Fala um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que, bom, eu comecei há 28 anos, 29 anos. Então, quando a gente começou não tinha nada, né? Tinha um livro e E usaram de bicicleta. E a gente meio que foi trilhando o caminho, desbravando mesmo, né? Então eu vi chegar no Brasil a tecnologia dos implantes. A despeito da gente conhecer o que tinha fora do Brasil e tudo, não tinha aqui no Brasil, né? Então outras empresas começaram a produzir coisas, a gente pegava resto da humana, nas placas que não cabiam nos cachorros, e a gente foi se desenvolvendo, né? Eu participei da criação da primeira especialização em ortopedia aqui do Brasil, que é da Antipepa São Paulo, e hoje nós somos, eu arrisco dizer que nós somos a maior do mundo em especialização de orto. Tem 200 alunos, 2 anos só estudando ortopedia, o Vitor foi aluno nosso, e isso foi trazendo a tecnologia junto, né? O Marcelo trabalhava na Humana, numa empresa que desenvolvia implantes e produtos para a ortopedia humana, trouxe todo esse conhecimento para a veterinária, montou a fábrica, outros vieram juntos, e essa concorrência só eleva o nível, né? Então hoje, de verdade, a gente faz inveja, no bom sentido, para muita gente, de fora do país, né? Eu digo com toda segurança que os nossos ortopedistas e a nossa ortopedia é vanguarda no mundo, de verdade. Isso é muito bacana. Eu fiz a minha especialização em ortopedia, eu concluí em 2015. Então a gente está falando aqui de 8 anos de evolução. E obviamente que a gente nunca para de estudar, mas vendo agora o Vitor concluindo agora, após dele, o quanto as coisas mudam e o quanto novas tendências, né, vão surgindo. E eu arrisco, inclusive, dizer que o que era certo para mim, agora não é mais certo. A gente discute muito caso. A gente tem uma brincadeira aqui que se a gente concordar, tá errado. Porque normalmente a gente discorda assim. Porque vem aquela questão um pouco da experiência. Poxa, sei lá, eu opero há muito tempo, mas
de repente o Vitor chega com uma técnica nova e eu olho assim e digo, opa, não vai funcionar. por que eu vou mexer no que estava dando certo atrás e de repente... Mas é legal porque isso me força, inclusive, a estar me renovando também, a estar estudando, a estar buscando novas tendências e novos materiais, né? E essa acho que é a tendência. E Marcelo, ligado a isso, você que veio dessa área humana, né? O que é que você vê hoje em cima da medicina veterinária em termos de evolução e em termos dos produtos? Cara, é engraçado assim, é mais uma vez a história se repetindo. Eu acompanhei a ortopedia humana lá em 90, 2000, quando você tinha ortopedista. Você não tinha a especialização como tem hoje em cirurgia da mão, em coluna, em pé, joelho. Não existia, existia ortopedista. E a veterinária, ela está passando exatamente pelo mesmo momento. Ela saiu de uma história que você usava aro de bicicleta, resto de humano, para começar a usar implantes que nem na humana tem. A questão de você ter uma prótese de tróclea com recobertura não existe na humana. A quantidade de placas bloqueadas, que são as mais avançadas, usadas na veterinária, supera em porcentagem o que é usado na humana. E você vê hoje, você tem especialistas que não, eu só trato fratura de mandíbula. Não, eu só trato coluna. Não, eu só trato gato. E essa especialização leva a pesquisa para frente, leva ao desenvolvimento de novas técnicas, novas tecnologias, e isso puxa a necessidade de mais implantes. A população que a gente tem de pet domiciliado é a segunda maior do mundo. Não é possível que a gente não faça ciência no Brasil e não faça desenvolvimento tendo uma população desse tamanho com toda essa necessidade. E daí vem essas diferenças que você vê entre a tua pós-graduação e a pós-graduação do Vitor. E provavelmente daqui a 5 anos, quem fizer a pós-graduação vai ser completamente diferente do Vitor. É uma coisa. O engraçado é que é bacana ver isso, essa interação. Que até pouco tempo atrás, que na verdade na veterinária a gente vê isso com uma certa dificuldade. Essa interação entre a pesquisa e o desenvolvimento, né? Porque a gente em outras áreas da veterinária, a gente sente uma certa dificuldade. Porque as coisas às vezes chegam meio jogadas. É assim e acabou-se. Não, a gente não encara dessa maneira. E é importante assim, ver dentro da ortopedia, você desenvolvendo, o professor Fernando utilizando, dando aval ou não, porque eu acredito que ele deu aval ou não. Mas isso foi um negócio que eu acho que foi a gente que criou também. Sim. Né? A gente lá na pós-graduação, veja, manter um curso de pós-graduação seria inexequível se a gente não tivesse as empresas perto de nós. A gente criou uma estratégia de... Óbvio que hoje a gente tem várias empresas de implante, mas quando a gente começou em 2006, só tinha uma empresa que fazia fixador, né? E a gente chamou os caras para junto. Olha, vamos trabalhar junto. A gente tem que dizer para vocês o que a gente precisa, porque tudo muda quando a gente começa a compreender que o cachorro não é um homem anão. Osso é osso em qualquer espécie, mas é diferente. O cachorro é quadrúpede, o homem é bípede, os membros são angulados. Então, os implantes eles têm que ser desenvolvidos para uma dinâmica que não é de gente. Né? E aí, a gente trazendo as empresas para perto, o que acontece? A gente põe as empresas junto com os alunos. Então, nos dias de aula, por exemplo, todas as empresas estão lá. Agora a gente vai ter aula de TPLO. Então, as empresas elas têm liberdade de falar para a gente, Fernando, eu quero vir na aula de TPLO porque eu acho que eu sou bom de implante de TPLO, eu quero vir na aula de fixador porque eu acho que eu sou bom de fixador. Os alunos têm contato com todas as empresas e isso é que aproxima o aluno de trazer a empresa para dentro do hospital e tudo mais. E a gente consegue uma ligação muito estreita com eles, do tipo, Marcelo, essa placa para esta fratura, ela teria que ser desenhada de uma forma diferente. E aí só tem a evoluir. Né? O Marcelo ganha um monte de clientes, que são os nossos alunos. Não Fica só rico. O Marcelo. Fica rico. Continua rico. Marcelo continua rico. E os alunos ganham esse contato, entendeu? Porque não é só a gente que desenvolve. O aluno também, uma hora vai falar. Eu penso que se você teve uma ideia, essa ideia não é sua.
Alguém já pensou igual, não é possível que em 200 milhões de pessoas só você tenha tido essa ideia, né? Então o cara vai, o Victor um dia vai falar para o Marcelo, puta, e se a gente desse uma mudadinha aqui, uma mexidinha ali, e pronto, surgiu um implante novo, uma técnica nova, um desenho no guardanapo, no jantar, né? Ontem a gente estava batendo um papo, a gente estava até fazendo um papo sobre uma outra linha que ainda não tem aqui no Brasil, falando sobre os implantes específicos para coluna, né? E estava falando sobre isso. Então, de repente, um papo como esse já vem uma ideia na cabeça, já vem um desenvolvimento, já vem uma coisa que não existia, que passa a existir. E é isso, assim, é bacana ver essa evolução da ortopedia e a gente cada vez mais ter tratamentos. Eu realmente, eu sinto essa diferença da época. Eu fui aluno, né, a minha orientadora na época de faculdade ainda, ela era ortopedista, e eu lembro que a fixação maior que eu via na minha vida era um fixador externo, mas fratura de fêmur era pino intramedular. Né? Então eu venho dessa vertente, e de repente eu começo a utilizar placas e aquela história. Tem um fabricante de placa, então eu vou usar aqui. Não entendia por que soltava, não entendia por que quebrava o implante, não entendia por que não, bloqueio foi muito depois. Né? Bloqueio a gente está falando muito depois. Vai continuar bloqueando. Não, continuar bloqueando, cabeça no parafuso espanando. Então. Mas nós temos um outro ganho aí, que é como nós fizemos hoje. Acompanhar uma cirurgia para o fabricante também traz o olho de você ver o que pode ser melhorado, o que precisa ser acrescentado numa caixa, o que pode ser melhorado no implante, o que não está funcionando tão bem. Porque para nós é fácil, você chega lá num software 3D, faz o desenho do seu implante, acerta o bloqueio do parafuso na placa e está tudo lindo e maravilhoso. Só que acompanhar estas cirurgias é que traz essa maturidade do implante de você ver usando e corrigir o que não está certo. Aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. Não adianta você colocar e passar para os clientes, para os cirurgiões e falar, é assim que tem que ser. Te vira, dá o seu jeito. Não, a gente tem que ver quais são as dificuldades e melhorar. Até por isso nós começamos também cursos rápidos, como fizemos essa semana, com uma determinada técnica que não está em nenhuma pós-graduação. Aí você faz uma formação dos profissionais para que você possa ter pessoas formadas usando o implante. Não adianta lançar um implante, colocar no mercado e rezar a Deus para que dê certo. De qualquer jeito. Precisa ter essa interação cada vez mais próxima. Senão o paciente acaba não sendo beneficiado. E ele depende de todos nós, né? Aí eu te faço uma pergunta. Levando em consideração a intensidade e a quantidade hoje de alunos que a gente tem, não só nos cursos de pós-graduação, mas preocupantemente também na graduação. A gente sabe que o Brasil hoje ele desponta como o país que mais tem faculdade de medicina veterinária. Eu vou me deter à medicina veterinária, temos de outros cursos, mas em termos de qualidade de profissionais saindo, qual a preocupação e como é que vocês, mediante pós-graduação, tentam filtrar isso? Meio sincericida o que eu vou falar. Eu acho que o Brasil hoje tem mais faculdades de veterinária do que todas as faculdades do mundo somadas. Né? O último número, acho que 580 graduações de medicina veterinária. Só aqui no Ceará vamos para 20. Só na cidade de São Paulo deve ter uns 45. Então, é muito. É muito aluno sendo lançado no mercado, mas se a gente fizer a conta lá da OMS de quantos veterinários precisa por habitante, ainda cabe veterinário. A grande questão é que o veterinário não quer trabalhar lá em Arapiraca da Serra, né? Ele quer trabalhar nos grandes centros. Então, os grandes centros têm muito veterinário. Então, em termos de proporção, eu ouso dizer que eu acho que não precisa desse tanto de graduação. Porque a educação aqui no Brasil virou um negócio. E é um negócio lucrativo. Né? E tem várias coisas aí envolvidas. Os projetos de financiamento de ensino, que o governo implantou uns anos atrás, tudo isso facilitou o acesso para muita gente ao nível universitário,
a ponto da gente hoje ter falta de mão de obra técnica, né? Ou todo mundo é despreparado ou é nível superior, não tem mais técnico. Não tem mais técnico, verdade. Então, isso é uma questão social. Mas eu não gosto de reclamar do que está feito, que não dá para desfazer. Então, a gente tem que achar soluções. Eu acho que o grande problema da gente ter muita escola de veterinário é que não dá tempo da gente formar professor. Eu sou professor há 28 anos. Eu entrei em sala de aula dia 14 de fevereiro de 2006, de 96, perdão, e nunca mais saí da sala de aula. E eu consigo perceber em mim a evolução. Formar um professor não é fácil. Né? Eu falo por mim, tanto que eu tive que me aprimorar e sofrer, não tecnicamente. Tecnicamente a gente aprende. Pegar um livro, decorar uma fórmula, decorar um tamanho, isso é fácil, mas a gente como professor transforma pessoas. Né? Vai ter alguém, meu aluno, que vai falar, puta, um dia eu queria ser igual ao Fernando. Vai ter alguém, aluno do Vitão, que um dia vai falar, pô, um dia eu quero ser igual ao Vitor, um dia eu quero ser igual a você. E isso é uma grande responsabilidade. Então, no ponto que a gente tem um monte de faculdade, a gente não tem tempo de formar pessoas maduras para transformar pessoas. Porque eu pego um cara recém-formado, que tecnicamente é muito bom, mas humanamente ele ainda tem que se formar. Uma coisa que a gente nunca consegue passar na frente é o tempo. O calo só vem com o tempo. É verdade. Né? Não vê nenhuma criança de 12 anos com calo no dedo. A gente tem isso em casa, né? Entendeu? A gente tem essa evolução em casa, então, é importante. O que eu acho do nosso ensino, não só na veterinária, né? O fato da gente ter um número gigantesco de escolas é que a gente tem um déficit de formadores. Eu não estou dizendo que os nossos professores não são bons ou não serão bons, mas a gente tem uma horda de professores imaturos. Isso vale para tudo. Eu penso hoje, posso estar falando besteira, os advogados que me desculpem, mas pô, como é que um cara pode ser um juiz com 28, 30 anos? Sem ter experiência, né? Porque o juiz decide coisas hoje, aqui no Brasil, tem muitas decisões que saem do juiz. Se o cara não tiver experiência de vida, ele pode decidir sobre coisas que eventualmente ele não viveu. O cara crachá da lei, tudo bem, ele pode ser mágico, mas o coração ele demora para maturar. E não matura nunca, todo dia a gente está evoluindo. E qual é o respaldo, a repercussão que isso vai ter, por exemplo, dentro da ortopedia? Não sei. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Veja, hoje na nossa pós fica lá em São Paulo. Nós temos 240 alunos hoje na pós. 218 são de fora do estado de São Paulo. Ou seja, o Brasil pede gente capacitada. Né? A gente tem alunos que vêm de fora do Brasil. Tem um cara que é do Peru, tem uma guria que é da Colômbia. Recentemente a gente teve um cara que era do Uruguai. Agora tem um menino fazendo um treinamento com a gente que é do Egito. Fica lá, veio ficar 1 ano com a gente. Então, o Brasil pede gente capacitada. Então, eu não acho esse negócio de a gente vai ensinar o pulo do gato e não vai ter mais mercado para nós. Não, a gente não tem zero medo disso. Acho que não. Eu acho que quanto mais a gente melhorar o nível, mais a gente tem que se desafiar para continuar progredindo, continuar crescendo. Se você falou isso, se eu sou bom hoje, para mim tá bom assim. O dia que o Vitor ficar melhor do que a gente, se já não for, porra, eu vou ter que me desafiar e falar, caramba, tem que chegar onde aquele cara tá. É verdade. Entendeu? E funciona como espelho, né? Que a gente vai buscar informação. Sim. E essa é a evolução do mundo, né? A história. Tinha um fabricante de placa, o cara tá confortável, não tem ninguém. A hora que começa a ter concorrência, começa a se desafiar e cada um começa a desafiar alguma coisa melhor. E com isso a área cresce. Sim. Tanto na veterinária para os profissionais, quanto para os fabricantes de implantes. Hoje nós temos um número muito maior de implantes e cada um pesquisando uma coisa. Isso faz a área crescer, não é ruim ter concorrência. E os caras, é um negócio engraçado, né? Porque quando a gente começou a juntar as empresas, a gente falou, puta, a gente vai ter que ir com segurança. Vou brigar, né? Você vai abrir. Mas não, vira uma gangue, cara. Esse governo, eles formam um cartel e a gente não consegue pagar barato. É conhecido o preço é conhecido. Existe uma questão que é muito crítica para quem fabrica implante,
é que o número é relativamente pequeno. Se você comparar com quem fabrica parafuso normal, porca, suporte ou qualquer coisa, você não tem mais do que 15 fabricantes de implantes no país. Então, muitas vezes, a mesma dificuldade que eu passo, o outro camarada passa, mas um terceiro já achou solução. E a gente troca ideia, sim, a gente consegue conviver, porque nós não somos inimigos, nós somos concorrentes. E um troca ideia com o outro, isso melhora. Eu acho que isso é um ponto tão importante, porque quando a gente fala hoje, e a veterinária, querendo ou não, nós somos mega desenvolvidos. Eu acho que, de maneira geral, o que a gente, aqui em Fortaleza, pelo menos, o que a gente mais vê é se eu estou bem, né? O outro lá está com inveja de mim, está querendo arrumar um jeito de me detonar, porque eu estou bem, simplesmente por isso, eu não fiz mal a ele, mas é o que a gente vê, infelizmente é o que a gente vê. E é legal a gente ver os grupos se unindo, né? Então, a gente vê hoje, dentro da ortopedia, aqui em Fortaleza, querendo ou não, é aquele grupo que o senhor viu lá. Ali a gente... É um grupo unido, e discute. Flávio, preciso que você venha aqui operar com a gente. Flávio já veio operar com a gente, vice-versa, e é isso. Preciso do material, dá uma força, dá uma opinião. Vou te mandar um raio-x aqui, dá uma olhada. Já tem um material aí que aqui acabou por algum motivo, os caras mandam e mandam de volta. É muito unido. Não, e a gente vê que os nossos alunos, por exemplo, às vezes tem 2, 3 caras que são da mesma região, mas não se conheciam, se conhecem lá na pós. Então, vamos comprar todos os sistemas. Às vezes não tem movimento suficiente numa clínica para comprar todos os sistemas, todos os tamanhos, tudo. Mas a região tem demanda. Então, você compra uma parte do sistema, você compra uma parte, você compra uma parte, e a gente opera junto, a gente repõe junto, entendeu? Não dá para operar sem ter um auxiliar ortopedista. O que a gente fez hoje, se não tivesse o Vitor, que é ortopedista, junto, a gente ia ter... Estava até agora operando. Isso é muito legal. Fala, vou deixar você falar. Não, esse é um ponto muito legal. A gente teve uma evolução muito grande a partir do momento que a gente sentou nós três, né, que a gente somos os cirurgiões principais, e disse, a gente só vai operar com outro cirurgião. Ortopedia, geral, se for para uma castração de macho, entra 2 cirurgiões. Porque assim, eleva o nível da cirurgia, a gente dá uma qualidade técnica para o paciente, para o tutor, todo mundo fica melhor. Você sabe o que vai acontecer, você já se antecipa muito. E se a equipe está sincronizada, então, se a gente operar eu e o Vitor mais 10, 15 vezes, não vai nem trocar. Não, as nossas cirurgias de coluna começou, sei lá, para mim na Milec 1h30. Hoje em dia é 40 minutos. Eu e o Rodrigo. Já sabe o próximo passo do outro e já vai fazendo. É muito interessante. Então eu acho que não gera concorrência de forma nenhuma. E o Vitor vai desenvolver algo inovador, que eu vou falar, nossa, que legal é isso, e eu desenvolvo lá, e alguém que está perto de mim vai ver, e a gente vai sempre elevar o nível. Porque a gente não está estagnado para nada nunca. Queria tocar num assunto aqui que, na verdade, eu sei que é a paixão do Vitor, e o Marcelo também já falou que é o seu xodó, que hoje é um dos pontos que mais você opera, joelho, né? E talvez, quando a gente puxa, eu não sei no ser humano, eu não tenho informações, mas no cão, talvez hoje seja uma das articulações de maior dificuldade da gente conseguir um resultado satisfatório, né? Por N problemas. Então a gente fala das luxações, ruptura de ligamento, dos desvios angulares. Talvez hoje seja o calo do sapato, inclusive nos tipos de tratamento. Os implantes estão evoluindo nesse sentido, mas existe essa tendência da gente, como o Marcelo colocou, de chegar ao ponto de especialização em joelho. Você acha que chegaria a esse ponto? Olha, eu não sei se chega a esse ponto ou não, mas eu acho que a gente tem pessoas que são mais experientes e que atendem mais determinados casos, né? Eu estava conversando antes com... Raramente eu atendo trauma hoje, por causa da região onde eu trabalho, por causa da casuística que a gente tem. Então, é muito difícil operar uma fratura. Cachorro atropelado. A gente, hoje, a nossa equipe praticamente opera só joelho e coluna, é o que chega para nós, né? Então, você fala, pô, você opera muito joelho? Sim. A gente opera 5, 6 joelhos por semana. Em trauma, a gente opera, sei lá, 2 por mês.
Então, mas é a nossa casuística. Eu não sei se sim ou se não, mas à medida em que você vai ficando mais frequente num determinado tipo de enfermidade, de doença, e hoje, do jeito que a informação corre, os caras procuram, então não é que eu sou especialista em joelho, mas o cara, essa semana eu operei um cachorro que veio de Vitória da Conquista, porque viu no Instagram que a gente opera e atende muito o joelho, e falou, quero operar com vocês, tá bom. O cara veio de Vitória da Conquista para São Paulo para a gente operar o joelho. Então eu acho que talvez demore muito tempo para a gente ter um veterinário especialista em tal joelho, coisa, especialista em quadril, mas eventualmente aquele cara que tem muito caso de um determinado tipo de doença, ele vai virar uma referência naquela tratamento. Mas ainda falando de joelho, assim, hoje, porque quando a gente olha, né, professor Fernando Ibanez, o cara do cara, né, assim, que opera supra-sumo e tal, mas obviamente você tem suas dificuldades. Acredito que, como todo bom cirurgião, tem as suas dificuldades. É que a gente só mostra os casos. Exato. A gente só publica o que sai bom, né? Filho não tem pai. É o que eu falo, todo mundo posta a viagem pra praia, mas não posta o boleto, né? De forma nenhuma. Mas o que seria hoje, assim, uma coisa que você dissesse, puxa, chegou isso pra mim? Eu Qual seria? acho que os desvios angulares são sempre um mega desafio. Luxação de patela é um desafio não conceitual, né? A gente hoje entende relativamente bem luxação de patela, a gente planeja bem, mas a gente ainda encontra uma dificuldade muito grande, porque nós somos um pequeno grupo que está evoluindo na abordagem, por exemplo, da luxação de patela, e a gente tem um grande grupo ainda de veterinários que estão presos no passado, né? E eu posso me enquadrar até pouco tempo como um desses. Que é, em vez de consertar o trilho, amarrar o trilho. Então, às vezes a gente atende um cachorro, vamos precisar de uma tomografia para a gente fazer o planejamento, a gente vai precisar fazer uma impressão 3D. Não, doutor, mas o doutor Vitor falou que é simples, é só a gente amarrar aqui. Tá bom. Opera lá, né? Opera lá. O que eu estou te propondo é o que o mundo está dizendo agora, atualmente. Né? Então, eu acho que a nossa missão é transmitir conhecimento. É a gente falar, olha, se você seguir por esse caminho, é a tendência. A gente percebeu que dá muito certo desse jeito. Tem muito caso que dá certo mesmo no método antigo, mas tem muito caso que dava errado. A gente tem que sempre primar para que cada vez menos a gente tenha complicações. Claro. Eu acho que hoje um grande desafio para a gente são as luxações de patela. São casos complexos, existe muita tolerância nas medidas ainda, a gente não tem dados super fiéis ou super rigorosos, porque tem muita variação racial. Por exemplo, como é que eu vou endireitar a perna de um Lhasa se o padrão dele é ser torto? Né? Quanto que eu posso endireitar essa perna? Quanto que eu posso endireitar um Bulldog? Né? Um American Bully? Dependendo daquele American Bully. Então, a gente foi bater os parâmetros ali, bater o olho, tudo torto. Como é que você vai ter parâmetro para fazer um corte? É muito difícil. Então, e aí você endireita e ele manca. Né? Então, ele manca. Exatamente. Exatamente isso. É mais ou menos o cachorro entrou bem e agora está saindo mal porque está mancando. Mais ou menos isso. A gente tem uma variação muito grande nos nossos pacientes. Um desafio. Eu acho que é algo que pesa muito isso, essa questão da variação inter-raças ali, né? Porque a gente operar vira-lata é ótimo. E a gente cachorro de 1 a 70 quilos, 80 quilos, ou seja, é um negócio... E depois você ainda tem os gatos, os silvestres, você tem todas as outras raças. Não, mas aí eu não digo nem isso, mas você pega o cão, aí você pega um cão, aí você pega um com luxação medial, outro com luxação lateral, aí por que tá luxando lateral, não tá luxando medial? Tem um cruzado competido com 2 anos de evolução, porque não adianta nem fazer mais nada, né? Vai continuar sentindo dor, vai continuar com artrose. Mas eu acho que é um processo de educação, né? O nosso cliente também está se educando muito mais. Está sendo cada vez mais exigente. A gente atende hoje, eu atendo vários cachorros. Doutor, meu cachorro está com doença de ligamento,
e a gente quer fazer a prótese. Já chega um pedido, Já chega né? o diagnóstico e o tratamento. Fala, não, gente, calma, vamos ver se o seu cachorro é um cão elegível para a prótese, né? Eu acho que cada tratamento é para este paciente, não é o tratamento para esta doença, é para esta doença neste cachorro, que mora neste lugar, junto com esta família. Entender o conjunto de eventos pode... o seu cachorro não é um cachorro de prótese, é um cachorro de imperial. Mas isso vem muito da história do tal do Dr. Google, né? Sim. De repente, com a internet, todo mundo acaba sendo especialista em tudo. E às vezes parece que você está fazendo uma prova quando vem um cliente para conversar contigo. Mas Chega uma hora que você tem que falar, Mas tô indo não bem, é, vou tirar uma nota boa Mas aí sabe no o que que é você legal do pesquisou. Google? Assim, porque a gente tem que olhar o lado bom e o lado Sim. ruim, né? Sim. Os dois lados. Mas o fato dele existir, a gente pode, como área de entendimento, usar a nosso favor. Sim. Sim, claro. Porque eu direciono meu cliente. Por exemplo, chega um caso de displasia, né? Eu direciono meu cliente, eu digo, você já leu alguma coisa a respeito? Você entende o que é a displasia, a dinâmica? Mostre um vídeo, mostre uma coisa, use, pesquise, vá ler, leia, né? Tente entender o que é, por que é que causa, porque o que acontece? Isso a gente tem muito esse problema aqui. Chega um cara, comprou um Golden, comprou de um criador tal. Aí a primeira coisa que o criador diz, olha, raio-x só com 2 anos. E os pais são lá. Raio-x só com 2 anos, mas é desse jeito, tá entendendo? Aí chega o cão com 6 meses. Não, eu vou botar subluxado. 7, 8 meses. 3 subluxado. meses. O último que eu peguei, o Rottweiler, 3 meses. Não, mas- restrição de taço Mas bilateral. eu não vou chegar nesse caso aí não, porque assim, a gente ainda tem coisas prévias a fazer nesse sentido. Sim. Mas chega um cão com 7, 8 meses claudicando. Aí você diz, poxa, displasia, tá aqui. Ah, mas o cara me disse que não podia fazer raio-x antes. Por que não pode? Ah, porque não vai dar diagnóstico. Por que não vai? Né? Ele é o veterinário, agora o criador? Mas é mais ou menos isso. Então chega essa dinâmica pra gente com a constância. Né? Então, aquela questão do atrapalhar e do ajudar. Então, Sim, eu existem os boto, dois lados. ó, valer. Veja essa técnica aqui. Vamos fazer aqui, sei lá, uma sinfisiodese, a denervação. Por que a denervação é bom? Por que é ruim? Por que vai ajudar? Por que não vai ajudar? Sim. Eu acredito que você passa por isso também todo dia. Sim. A gente passa, a gente tem um monte de... A gente criou vários informativos que a gente entrega para os clientes. Você não tem que resolver nada agora. Por exemplo, no caso da displasia. O senhor vai casar comigo ou com outro veterinário. É por aí. Né? O senhor tem que escolher quem o senhor quer casar. Vou até colocar esse tempo agora esse tempo na minha consulta. Você vai casar comigo. Né? Eu já adicionei o do ligamento cruzado, que é o caminhão lá dele. Ele vai morrer com essa doença. Não tem cura. Então a gente cria vários informativos, a gente tem, nós na nossa equipe, né, a gente faz também vários vídeos, explicando. Isso faz com que os clientes cheguem para nós com a consciência de que a gente talvez não resolva o problema, mas melhore as consequências. Para várias doenças. Esse eu acho que é o ponto principal, é entender que, porque eles chegam procurando a gente como se fosse um tratamento curativo. O ortopedia Que amanhã sai pronto, né? Que amanhã sai pronto, ainda tem isso, não é para passar o tempo. É para fazer mágica, né, também. Então, às Que vezes é o pega resultado para ontem. luxação de patela, por exemplo. Luxação de patela é uma doença super complexa, né? Que envolve várias alterações. Então a gente atende um cachorro que tem luxação de patela há 2 anos e a gente vai corrigir em 2 horas de cirurgia. Já é incompatível isso. E houve várias mudanças que aconteceram ao longo desses 2 anos de tecidos moles. Então, hiperextensão de alguns ligamentos, contratura de alguns grupos, que eu não vou resolver ali na cirurgia. Tem cachorro nosso que a gente manda para fisio antes da cirurgia, para conseguir movimentar a perna, para conseguir operar. E eu já aviso o cliente, falo, a gente vai ter que operar de novo, porque se eu corrigir tudo agora, pode ser que eu corrija demais. Eu preciso saber o que vai acontecer com o seu cachorro. Então, alguns desvios ósseos a gente vai corrigir, ele vai sair daqui pior do que chegou, e talvez a gente tenha que operar ele de novo, porque vai ter coisa que não vai resolver, não vai se adaptar. Às vezes no olho do cliente a gente fala luxação de patela e ele internaliza aquilo lá, o problema é a luxação e vai para o região assim, e esquece do resto, né? Esquece que tem um cachorro em volta.
volta do Então, joelho, né? a grande chamativa que tem até nas aulas da pós-graduação, né? Uma das aulas do Denis é falando que a lesão de patela devia mudar o nome. O problema não é a patela, a patela é vítima, né? A patela é vítima. Então, para o tutor entender isso, internalizar isso é... Não, parou de luxar, parou o problema, Então, né? Acabou, e não é por aí. Não é por aí, você resolve isso. Exatamente. De ter que operar mais de uma vez para o cliente. Nossa, como assim? Gente, olha, não é um paralama que você tira o velho e põe o novo e vai pintar. Não, é um martelinho de ouro que vai ficar lá, aí ver como que ficou, esperar a chapa esfriar para ver o quanto vai contrair de volta. Não é? O legal da gente falar da evolução da ortopedia nesse sentido, né? Porque a gente está falando da ortopedia de 20, 25 anos atrás, que nós éramos meros remendados de osso. Então vinha um osso quebrado, a gente botava lá qualquer coisa que juntava um lado com o outro e resolvia o problema. E é importante a gente ver que como a ciência evolui, como a especialização ela evolui, né? Essa especialidade ela evolui, no sentido da gente passar a entender que a ortopedia é muito mais ampla. A gente está falando de biodinâmica, a gente está falando de utilização de técnicas específicas, de criação de produtos específicos, cada vez mais específicos para determinadas estruturas. Então a gente tem hoje uma placa que só serve unicamente para aquilo ali, né? E naquele paciente. A gente tem placa pré-montada, né? A gente vê uma serra aqui, aquela serra só serve para fazer aquele corte, enfim, e isso é muito legal, enquanto essas coisas elas vêm evoluindo, né? E eu acredito que, como a gente falou no começo aqui, quando eu fiz a minha especialização, com certeza quando você começou a operar, mudou, porque agora, como eu sinto essa diferença minha de hoje já pro Vitor, né, como ele vai sentir talvez quando o estagiário Matheus fizer a dele, enfim, e essa evolução ela tem que ser constante. O que a gente não pode é se acomodar e parar no tempo. Eu acho que a gente tem que continuar evoluindo. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal. Você fala de especialização esses dias, a nossa empresa foi se credenciar num plano de saúde. E eu estava conversando com a pessoa do plano e estava, doutor, eu precisava do seu diploma de especialização. Não tem. Interessante, né? Ela falou, como assim? Então eu não posso credenciar o senhor. Eu falei, então tá bom, então não credencia eu, mas não tem. Quando eu comecei a operar, não tinha especialização. Não tinha. Eu sou especializado, professor, né? Eu sou especializado em clínica e cirurgia porque eu fui residente. Naquela época a residência era a especialização. Então não tem, então a gente não credencia. Daí alguém lá falou, não, mas o Ibanez é o cara que criou a especialização. Então tá bom. Que simples assim, cada uma. Eu criei, mas eu não fiz o meu curso. Vai ter que voltar. Não tem diploma. Ano que vem vai ter que se inscrever na associação. Primeiro a gente abre com a lancheirinha aqui. Então, para você ver como as coisas evoluíram, né? A gente em 2000 operava e eu me lembro que o meu professor, que era o cara que manjava de orto e tudo, e porque eu guardo um carinho super grande, ele ainda está vivo, e eu falava para ele, professor, amanhã tem uma fratura de úmero. E ele ia embora da faculdade às 3 da tarde. Eu falava, professor, mas ele falou, tá bom, pode operar. Mas professor, vai ser de tarde. Ele falou, tá bom. Professor, quem que vai operar comigo? O livro. E a gente entrava com o livro na cirurgia. Era assim que a gente aprendeu. Você vê como a coisa evolui, né? Assim. Entrava 2 residentes completamente analfabetos e o anestesista com o livro. E era o Bojirabi, você sabe quem é? O Vitor não sabe. Não sabe. Você não conhece. Eu não sei nem se ele conhece o Pierre Martin, então. Pessoal, eu queria demais agradecer a presença de vocês aqui. A gente que agradece. Né? Esse papo bacana. Eu acho que a gente passaria aqui o resto do dia falando fácil ideias, né? Mas obviamente que todos nós temos nossos compromissos. Eu queria realmente agradecer a presença do professor Fernando, trazer a tua experiência e poder ter esse contato. Pode ter certeza que para mim é algo engrandecedor, acredito que para todos nós, porque
querendo ou não, a gente que está aqui no Ceará e vê lá o Sul e o Sudeste como as referências hoje, realmente é onde a coisa acontece, e acompanhar vocês, vocês são espelhos. Poder tê-los aqui, batendo um papo, precisar. só chamar, é algo fantástico, realmente. Então, é um prazer imenso, eu agradeço. E eu vou mesmo. Eu gosto do que eu faço, de coração. Primeiro que eu gosto, e segundo que tudo que eu tenho na minha vida, eu consegui com a medicina veterinária. Você nunca vai ouvir da minha boca, nossa, não faça veterinária. Não, eu acho que toda profissão... No nosso primeiro podcast tem uma parte que eu falo exatamente sobre isso. Quando eu passei para veterinária, minha mãe disse, você vai morrer de fome? Eu digo, vou não. Vai. E cara, toda profissão tem coisa boa, toda profissão tem desafios, e tudo na vida tem coisa que a gente gosta de fazer e coisa que a gente não gosta de fazer. Tem que fazer tudo na vida. Então, eu acho que a veterinária é uma carreira como outra qualquer. E o cara que se dedica vai ser bem sucedido. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso aí. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, outro dia eu fui operar numa cidade lá do Rio Grande do Sul, ficava a 4 horas de Porto Alegre. Peguei um avião, desci em Porto Alegre, aluguei um carro, fui lá, operei com a guria, ela tá feliz, tá contente, aprendeu o que tinha que aprender. Então, quando a gente fala pode chamar, é de verdade, não é demagogia. A gente vem mesmo, eu gosto de fazer o que eu faço. Se eu fosse engenheiro, eu ia construir casa com gosto. Eu sou veterinário e professor com gosto. Então, para mim, é um prazer, de verdade. Pô, muito bom, muito obrigado. Marcelão, mais uma vez, muito obrigado. Que isso, que essa parceria perdure eternamente e que você continue com essa capacidade de estar junto da gente, nós veterinários, desenvolvendo os produtos, porque é isso que precisa, cara. A gente precisa de pessoas como você que estejam à frente, desenvolvendo o que a gente precisa, produtos cada vez mais específicos e que a gente possa usar com segurança, né? Porque realmente hoje o nosso cliente é exigente, né? E a gente precisa de produtos de qualidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, assim, estar junto com vocês, acompanhar a cirurgia, conversar sobre o assunto, faz com que a gente se desenvolva mais, sabe? Não adianta a gente simplesmente desenvolver o implante, desenhar e ficar dentro da fábrica. Isso não traz a satisfação de você ver aplicado, de você ver que está indo bem e que você está ajudando tanto o profissional quanto o paciente. Isso faz a gente muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Poxa, estamos em casa, hein? Obrigado. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês. Se vocês não seguem a gente, vai lá no Instagram, deixa teu like, vai lá no YouTube, marca o sininho lá, nos segue. Se teve alguma dúvida sobre os temas também, pode deixar sua pergunta nos comentários, tá bom? A gente vai responder tudo, a gente passa por isso. Exatamente. Eu ia falar, não deixa de seguir os convidados também. Segue lá o professor Fernando, segue a Cuvete, segue a Licivete. Vocês vão ver muita coisa boa. Deixa teu sinal de fumaça, teu joinha, segue a gente lá no Orkut, onde você nos achar. Orkut.